resolver um problema de maneira rápida. Muitos maridos mentem para suas esposas e esposas mentem para os seus maridos. Pais mentem para os filhos e filhos mentem para os pais. Estudantes mentem lá na escola ao tirar uma nota que não era deles porque colaram na prova. Também é uma forma de mentira. Alguns mentem para vender um carro, uma casa, um objeto, dizendo que está tinindo de bom. Quando o vizinho compra o carro, vai perdendo pedaços do motor, da lataria, da porta. Ele fala: eita, crentinho mentiroso, me enganou que o carro estava bom, que o aparelho estava bom. Queridos, no livro do Apocalipse, capítulo 22, o verso 15, diz que ficarão fora da Nova Jerusalém os cães, os adúlteros, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. E o capítulo 21, verso 8 diz que serão lançados no lago de fogo e enxofre os mentirosos, junto com os assassinos, com os adúlteros, com os idólatras, com os covardes. Querido irmão, querida irmã, você precisa resolver o problema da mentira na sua vida. A senhora White escreveu: o selo de Deus tem um período muito curto. Ele está acontecendo agora, queridos. O Espírito Santo de Deus está selando o seu povo. E a senhora White diz que quem não for selado, a Bíblia fala que quem não for selado não irá se salvar para a vida eterna. E a senhora White diz que o selo de Deus não será colocado sobre a testa de nenhum homem ou mulher impuros. Não será colocado na testa de nenhum homem ou mulher amantes do mundo, amantes do pecado. Ela diz que nós temos que estar sem mácula, sem mancha diante de Deus. Dá uma olhadinha, queridos, no livro de Ezequiel, capítulo 9. É a passagem que fala sobre o selamento do povo de Deus. O verso 1 fala de uma voz gritando: chegai-vos, executores da cidade. O verso 2 fala de 6 homens a caminho da porta superior, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e um certo homem que tinha um estojo de escrivão ou de escrevedor à sua cintura. O verso 3 diz que a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo à entrada da casa, e clamou, dizendo, no verso 4: passa pelo meio da cidade e marca com um sinal a testa dos homens que gemem e suspiram por causa de todas as abominações, os pecados que se cometem no meio da cidade. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai velhos, jovens, crianças, mulheres, homens, até exterminá-los. Mas a todo aquele que tiver o meu sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário, pela minha igreja. Queridos, há 3 opiniões quanto ao pecado. Há aqueles que são liberais, acham que o pecado não tem problema, acham que o pecado não é pecado. Todo mundo faz, todo mundo usa, todo mundo pratica, é normal, então não há problema nenhum em praticá-lo também. Esses que amam o pecado, que acham que é uma coisa normal, esses não serão selados pelo Espírito Santo para a vida eterna. Agora, há o outro extremo, é daqueles que não amam o pecado, ou pelo menos diz que não ama, só que também não ama o pecador.
e fica criticando o pecador e falando mal da vida alheia. Esses também não serão selados pelo Espírito Santo para a vida eterna. Os críticos, os faladores da vida alheia, eles ocupam o papel de Deus e do diabo ao mesmo tempo, portanto não tem lugar para eles no céu. O indivíduo que fala mal da vida alheia ocupa o lugar de Deus, por quê? Porque só Deus pode julgar. E ao mesmo tempo ocupa o lugar do diabo, por quê? Porque a Bíblia fala que Satanás é o acusador de nossos irmãos. Queridos, quem vai ser selado pelo Espírito Santo, diz a Bíblia, são aqueles que gemem, suspiram, que sofrem, que choram, que ficam tristes ao ver o pecado no mundo lá fora e dentro da igreja também. Você não pode achar que o pecado é uma coisa normal. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não a vontade da carne, não a vontade do homem, não a vontade dos desejos de um coração não convertido. Então, queridos, quem ama o pecado ou quem critica o pecador vai ficar fora do selamento. Só aqueles que gemem, que choram, que suspiram, que ficam tristes ao ver o pecado na sua vida e na vida dos outros, e que oram a Deus clamando por misericórdia, só esses é que serão selados para a vida eterna. Voltando para o Apocalipse agora, no capítulo 7, vocês vão encontrar outro texto que fala sobre o selamento. Apocalipse 7, o verso 1 a 3, fala que os anjos de Deus estão segurando os ventos do fim do mundo. Lá em Jeremias diz que esses ventos simbolizam guerras, catástrofes, destruições, em outras palavras, o fim do mundo. Os anjos de Deus estão segurando os ventos do fim do mundo. Até quando? Até que os verdadeiros filhos de Deus sejam selados com o selo de Deus, com o sinal de Deus. O que é esse sinal de Deus? Há dois aspectos desse selo de Deus, o sinal de Deus. O sinal de Deus visível é o sábado como dia de guarda. Ezequiel 20, verso 12, Deus diz: também lhes dei os meus sábados para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Agora, há um sinal invisível, que é o caráter de Deus na vida da pessoa, ou a vida da pessoa em harmonia com o caráter de Deus. Porque qualquer sabatista pode vir aqui cantar, pregar bonitinho, dizendo que está guardando o sábado, mas a sua vida está totalmente errada, totalmente podre, e ele está perdido e condenado diante de Deus, e de repente ninguém sabe, nem a igreja, nem a esposa, nem o marido, nem os filhos, ninguém sabe que ele está com a vida totalmente errada. Só que ele não estará sendo selado para a vida eterna, porque o seu caráter não está em harmonia com a vontade de Deus. Capítulo 7, o verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Alguns que defendem o literalismo, que é só 144 mil, se apegam a esse texto. Está aqui, ó, o número dos selados, 144 mil. Queridos, o princípio da interpretação bíblica diz o seguinte: uma passagem é totalmente literal ou totalmente simbólica.
o mesmo versículo não pode ser meio literal e meio simbólico. Se o número 144